Eu sou Elisa Guerra, estudante de psicologia, e um dos animes que eu mais gostei da proposta ultimamente foi Re:Zero. Sei que existem algumas falhas na narrativa e tudo mais, mas não muda o fato de eu ter gostado da experiência. Então, não pude deixar de trazer aí um vídeo sobre o tão amado, porém também odiado protagonista Subaru. E é claro, vamos fazer um perfil psicológico do personagem, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que toda semana a gente tem vídeos aí relacionando cultura pop com psicologia. Bora! Antes de começar, já por favor deixa o seu like que vai ajudar aí o YouTube a recomendar mais esse vídeo para mais pessoas poderem debater sobre saúde mental, que é tão importante na nossa sociedade. Estamos acostumados a ver personagens com traumas super pesados, estresses e desde pequeno tendo que lidar com o peso do mundo sobre eles. Mas Subaru não é assim. Ele é diferente dos protagonistas usuais que a gente tanto vê por aí. Ele não possui nenhuma habilidade especial e tampouco perdas ou sofrimentos muito significativos na sua vida passada. É claro que não tem como a gente medir isso, porque todos nós somos diferentes e agimos de forma diferente de acordo com a nossa perspectiva e história. Ou seja, a gente sente as situações de maneiras diferentes. Então não tem um padrão aí para medir o que é ou não é sofrimento. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que Subaru foge do padrão de herói que viveu aí na miséria ou sem ninguém para ampará-lo. Mas mesmo assim, ele tem as suas particularidades, dificuldades, assim como todos nós. O que é inegável é que o Subaru ele é bastante excêntrico, ele gosta de chamar atenção, como se ele estivesse aí clamando por atenção e aprovação. É nitidamente uma pessoa insegura que pode ter sofrido aí um complexo de inferioridade, trazendo um medo de que ele possa ser abandonado caso ele não seja o centro das atenções. E para entender um pouco de como isso aconteceu, vamos fazer uma visitinha para o passado do Subaru. Desde pequeno, ele era muito enérgico, agitado, tinha e ainda tem dificuldade de interagir, de dosar suas ações em relação às outras pessoas, o que resulta numa grande dificuldade de expressar os seus sentimentos, como se fosse muito difícil de lidar com as expectativas dos outros e das que ele mesmo também colocou em si. Muito disso pode ser por conta de ele vir de uma família considerada bem-sucedida e cheia de realizações. Logo, ele se sentia muitas vezes pressionado a realizar grandes feitos, pois ele sentia que era isso que esperavam dele, mesmo ele não se sentindo muito confortável com essa posição. Então, quando ele era menor, ele era exagerado, ele gritava, ele era aquelas crianças que enchiam o ambiente. Devido a ele estar numa família que era super bem vista, ele criou um certo senso de superioridade no início ali, onde ele achava que era o melhor, o mais bem preparado, com o melhor porte físico, mais vantajoso, etc. Ele precisou ir crescendo e olhar ao redor para se frustrar e ver que as coisas não eram bem assim como ele pensava. Acabou perdendo muitos amigos e pessoas importantes para ter que notar aí que a forma com que ele agia prejudicava ele e quem estava ao redor. E toda essa pressão por querer ser bom o suficiente e dar orgulho para sua família, que já era bem sucedida, pode ter despertado um complexo de inferioridade, que é um conceito da psicanálise proposto por Alfred Adler. Ele se utilizou de um conceito de Jung chamado complexo, que fala basicamente do poder de associação que certas imagens e representações têm sobre nós, e que é particular de cada pessoa, e nesse contexto se manifesta com um constante sentimento e crença de que a pessoa é inferior aos outros. E para tentar suprir isso, a gente vê comportamentos aí extravagantes no Subaru, onde ele tenta ser o centro para não ser esquecido como foi no passado. Ter se sentido inferior e perdido amigos no passado foi algo tão frustrante para ele que chegou ao ponto dele se isolar, dele parar de ir na escola, de ter relações saudáveis com as outras pessoas. Inclusive, a cada arco ele se torna um cara ainda mais sombrio. Bom, para Alfred Adler, o complexo de inferioridade pode estar ligado tanto a déficits cognitivos e corporais, onde a pessoa passa a ter crenças de incapacidade, como se ela fosse inferior, e até mesmo em posições da família, que é o caso do Subaru. Isso também se mostrou estar ligado a diversos fatores de introversão, como muitas pessoas quietas e reservadas, ou até mesmo extroversão, que é o caso do Subaru, onde as pessoas aí se mostram muito úteis, energéticas, confiantes e adaptáveis às situações e ambientes para assim tentar ser visto de uma forma mais justa, digamos assim. Para resumir, o complexo de inferioridade ele está ligado a uma idealização constante de si e do outro. Logo, ao trocar de mundo, ele acredita que ele vai ser o protagonista da sua história e que a partir dali ele vai finalmente ser diferente, já que no seu mundo de origem ele não se encaixava. Ele ganha a oportunidade de ir para outro plano e ele abandonou tudo e todos do seu mundo por uma chance de recomeçar, mesmo sabendo que isso significaria abrir mão de todo mundo que ele amava,
tamanha a frustração que ele sentia. Subaru não morre, ele sempre volta à vida em diferentes tempos, como se ele tivesse um botão de reset aí. Vemos como isso pode ser reconfortante para ele quando ele tem o seu primeiro contato com essa habilidade divina, digamos assim. Ele imediatamente abraça isso e quer viver intensamente, mas cada vez que ele revive, podemos notar que aos poucos o seu psicológico está se deteriorando. A cada escolha, morte ou sofrimento, ele vai mais perto do abismo da insanidade, se tornando ainda mais sombrio a cada arco do anime. Afinal, quantas vezes e de quantas formas o cara já morreu? Tipo, meu Deus, é uma dor física e psicológica acumulada aí que não dá nem pra mensurar. E não importa quantas vezes ele resete ou pra onde ele vá, quem ele conheça, tem uma coisa que nunca o abandona, que é a sua absurda insegurança. Ele se apaixonou pela primeira garota que lhe deu um pouquinho de atenção, podendo ter até desenvolvido praticamente uma síndrome de herói ou síndrome do cavaleiro branco, onde ele precisa ser o salvador, não importa o custo. Esse conceito ele foi estipulado pelas psicólogas Mary Lamia e Marilyn Kringer, e não é um transtorno em si, mas sim um padrão de comportamento do qual o sujeito acaba desenvolvendo uma espécie de vício em ajudar as pessoas ao redor, ao ponto de prejudicar a sua vida. E não confundam isso com altruísmo ou com ser bacana com alguém, isso é legal. A síndrome do cavaleiro branco é algo que ultrapassa a barreira do saudável. Mas o que me encantou mais no personagem é que, ao menos pra mim, a mensagem que ele passa é pra gente entender o sofrimento e evoluir a partir dele. Como eu disse, ele é um protagonista que não tem um passado cheio de eventos catastroficamente traumáticos e tal, e nenhuma habilidade super especial que vai diferenciar ele do resto, mas conseguir encarar os seus erros na medida que eles acontecem e ser obrigado a reconhecer e se corrigir é no mínimo admirável no personagem. E nitidamente não há nenhuma preocupação em torná-lo um protagonista super clichê, mas sim alguém falho como nós, e talvez por isso ele seja tão odiado quanto ele é amado. Identificação. Alguns vão aceitar essa identificação e outros vão rejeitar. Como as bruxas já citaram ao longo do anime, ele tem a capacidade de se tornar um sábio um dia. E eu acho que todos nós temos, e é sempre a partir dos nossos erros que a gente vai alcançar isso. E se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal, se inscrever para toda semana e ficar por dentro de assuntos de psicologia com cultura pop. Muito obrigada pela sua atenção de sempre. Tchau!